Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon para fortalecer a sua fé, intitulado como A Razão pela Qual Muitos Não Conseguem Encontrar a Paz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de ânimo dobre, purificai os corações. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículo do 7 ao 10. Frequentemente encontramos pessoas que nos dizem que não conseguem encontrar paz com Deus. Elas foram ordenadas a crer no Senhor Jesus, mas não compreendem o mandamento. E embora pensem que o estão obedecendo, são na verdade incrédulas, portanto, perdem o caminho da paz. Tentam orar, mas suas petições não são atendidas e suas súplicas não lhes trazem qualquer conforto, pois nem sua fé, nem sua oração são aceitas pelo Senhor. Tais pessoas são descritas por Tiago no 3º versículo do capítulo agora aberto diante de nós. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não podemos nos contentar em ver buscadores nessa miséria e, portanto, nos esforçamos para confortá-los, instruindo-os repetidamente no grande preceito do Evangelho: creia e viva. Contudo, como regra, não avançam, permanecendo em uma condição insatisfatória. Eles nos asseguram que creem em Jesus, mas não vemos neles nenhum fruto da fé. Nem eles próprios podem dizer que derivam qualquer benefício espiritual da fé que professam. Agora, temo que o conforto seja equivocado nesses casos. Quando nos esforçamos para animar tais pessoas, temo que possamos estar filmando sobre uma ferida que precisa de uma faca afiada em vez de um curativo macio, de uma lanceta afiada em vez de um linimento curativo. Tentaremos, neste momento, mostrar a certas almas inquietas porque não obtêm paz e a que precisam ser levadas pelo Espírito Santo antes que possam legitimamente afirmar que estão salvas. Embora nossas palavras possam ser um tanto cáusticas, serão proferidas com amorosa fidelidade e que o Senhor nosso Deus as torne eficazes para o fim da contenda interior e o estabelecimento de uma paz estável. Temo que muitos que professam ser cristãos estejam em uma condição bastante questionável. Não têm alegria na fé e não têm sucesso em suas orações. Se são cristãos ou não é um ponto discutível, e o prático Tiago não perde tempo discutindo a questão duvidosa, mas fala a eles de ambos os lados de sua aparente condição. Em seus capítulos anteriores, ele os chama de meus irmãos e até mesmo de meus amados irmãos, e não traça nenhuma linha de demarcação quando, em seguida, os chama de pecadores, cujas mãos devem ser purificadas, e de pessoas de mente dobre, cujos corações devem ser purificados. Eles eram ambos, professavam ser irmãos, mas no fundo eram impuros para com Cristo. Entregavam-se a pecados graves de contenda e malícia, e seus corações estavam divididos entre o amor ao pecado e a esperança da salvação. Não levantaremos, portanto, questões pessoais, nem tentaremos discriminar onde a certeza é difícil de alcançar, mas falaremos com pessoas suspeitas sem determinar se são crentes ou não. Se tais pessoas alegarem ser chamadas de irmãos, nós as trataremos como tal, mas será como uma frase como esta: meus irmãos, tais coisas não devem acontecer. Por outro lado,
não usaremos nenhum título condenatório, mas deixaremos a questão entre Deus e a consciência de cada um. Iremos à raiz do problema e apresentaremos a razão da falta de paz e salvação da qual alguns se queixam. Que o Espírito Santo nos ajude a apontar a falha fatal que impede a alma de descansar. Se alguém não tem certeza de que está em Cristo, não deve ficar tranquilo um momento sequer até que esteja. Caro amigo, sem a mais plena confiança quanto à sua condição de salvo, você não tem o direito de estar tranquilo. E oro para que nunca esteja. Este é um assunto importante demais para ser deixado indeciso. Todo homem prudente deve imediatamente certificar-se duplamente e atar todas as coisas firmemente para que as encontre firmes para a eternidade. Eu digo, pois assim diz o Senhor: nunca arrisquem suas almas, pois suas almas são vocês mesmos, seus verdadeiros eus, e nada pode compensar sua perda. Se perderem suas próprias almas, não será recompensa ter ganho o mundo inteiro. Tenham cuidado, então, não deixem nada inseguro. Meçam e pesem cuidadosamente cada passo importante. Considerem e examinem, para que, estando tão perto do reino, nenhum de vocês pareça estar aquém dele. Para ajudá-los a alcançar uma paz estável, permita-me, antes de tudo, instá-los a obedecer ao mandamento abrangente do nosso texto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E, em segundo lugar, permita-me insistir ainda mais para que pratiquem os outros preceitos que se seguem como: resistam ao diabo, aproximem-se de Deus, purifiquem as mãos, purifiquem os corações, aflijam-se, lamentem e chorem, e humilhem-se diante do Senhor. Primeiro, ouçam o mandamento abrangente. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. De acordo com a conexão, o espírito de luta dentro de muitos homens mostra que eles não se submeteram a Deus. Luxúria, inveja, discórdia, contenda, ciúme, ira. Todas essas coisas declaram que o coração não é submisso, mas permanece violentamente obstinado e rebelde. Aqueles que ainda são irados, orgulhosos, contenciosos e egoístas são evidentemente insubmissos. Há alguns homens para os quais a própria ideia de submissão é desagradável. Eles não se submetem a ninguém, mas desejam ser seus próprios deuses e uma lei para si mesmos. Sujeitai-vos é uma palavra irritante para eles. Dizem em seus corações: quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Estão dispostos o suficiente para aceitar seus favores, dispostos o suficiente à sua maneira para dizer graças a Deus. Mas quanto à submissão, não a aceitam, pois não convém à sua grandeza. Eles se esforçam para alcançar a maestria, buscam a liderança, visando promover seus próprios interesses e se esforçam para ser o Senhor Supremo. O apóstolo discretamente indica, nas palavras do nosso texto, que muitos professos cristãos precisam se submeter, pois no momento, sua natureza não humilhada os leva à cobiça e às lutas, e efetivamente os impede de pedir para receber das mãos do Senhor. A falta de submissão não é uma falha nova ou rara na humanidade. Desde a queda, tem sido a raiz de todo pecado. Quando o coração se submete a Deus com sinceridade, a obra da graça começa, e quando se submete perfeitamente, a obra está completa. Mas para isso a graça divina precisa demonstrar seu poder, pois o coração é obstinado e rebelde. Desde o momento em que nossa mãe Eva estendeu a mão para colher o fruto proibido e seu marido se juntou a ela para opor a vontade humana à divina, os filhos dos homens têm sido universalmente culpados de falta de conformidade com a vontade de Deus.
Eles escolhem seu próprio caminho e não submetem suas vontades. Pensam seus próprios pensamentos e não submetem seus entendimentos. Amam e não submetem seu entendimento. Amam as coisas terrenas e não submetem suas afeições. O homem quer sua própria lei e seu próprio mestre. Isso é abominável, visto que não somos nossos próprios criadores, pois foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. O Senhor deve ter supremacia sobre nós, pois nossa existência depende de sua vontade. Ouvi falar muito dos direitos dos homens, mas seria bom também considerar os direitos de Deus, que são os primeiros, os mais elevados, os mais seguros e os mais solenes direitos do universo, e estão na base de todos os outros direitos. O Senhor tem direito absoluto sobre os seres que criou, e é vergonhoso que a grande massa dos homens pareça nunca querer se lembrar de que Ele existe, muito menos se perguntar o que lhe é devido. Grande Deus, como és um estranho até mesmo no mundo que Tu mesmo criaste. Tuas criaturas, que não poderiam ver se não lhes tivesse dado olhos, olham para todos os lugares, exceto para Ti. Criaturas que não poderiam pensar se não lhes tivesse dado mentes, pensam em todas as coisas, exceto em Ti. E seres que não poderiam viver se não os tivesse mantido em existência, esquecem-se completamente de Ti, ou se lembram da Tua existência e veem o Teu poder, são temerários o suficiente para se tornarem Teus inimigos. A cicuta do pecado cresce nos sulcos da oposição a Deus. Quando o Senhor se agrada de converter os corações dos opositores à obediência à verdade, isso é um sinal evidente de salvação. Na verdade, é o alvorecer da própria salvação. Submeter-se a Deus é encontrar descanso. O governo de Deus é tão benéfico que ele deve ser prontamente obedecido. Ele nunca nos ordena fazer algo que, a longo prazo, possa nos ser prejudicial, nem nos proíbe nada que possa ser para nossa real vantagem. Nosso Deus é tão bondoso, tão sábio, tão cheio de amorosa premeditação, que sempre deve ser do nosso melhor interesse seguir sua liderança. Mesmo que pudéssemos escolher nosso próprio caminho e não estivéssemos sob nenhum vínculo de dever, seria sábio e prudente escolher o caminho do Senhor, pois é o caminho da agradabilidade e da segurança. Amados, o Senhor é grande demais para ter qualquer necessidade de lidar injustamente ou cruelmente com suas criaturas. De fato, Ele é tão grande que não pode desejar nenhuma vantagem pessoal de seu governo, mas condescende em nos governar, porque sem seu governo e orientação estaríamos completamente arruinados. É para o nosso bem que, como um pai em sua família, ele nos ordene isso ou nos proíba aquilo. É uma crueldade desenfreada para conosco mesmo quando rompemos com a liberdade com a qual Jesus nos liberta para nos colocarmos sob a tirania do egoísmo e das paixões mais baixas da mente. É loucura abandonar um honroso serviço do grande rei para nos tornarmos escravos de Satanás. Oh, que os homens se submetam a Deus, toda resistência contra Deus deve, pela necessidade do caso, ser fútil. O senso comum ensina que a rebelião contra a onipotência é tanto insanidade quanto blasfêmia. O propósito do Senhor deve permanecer e sua vontade deve ser cumprida. Seu poder certamente esmagará toda a oposição e é inútil levantá-la. Por que então um homem contenderia contra seu mestre? Tanto a sabedoria quanto a retidão o convocam a se submeter a Deus. E então, que fique sempre claro que a submissão a Deus é absolutamente necessária para a salvação. Um homem não é salvo até que se curve diante da suprema majestade de Deus.
Ele pode dizer: eu creio em Jesus, mas se continuar a seguir seus próprios desejos e a satisfazer as suas próprias paixões, será um mero impostor, um lobo em pele de cordeiro. A fé morta não salvará homem algum, ela nem sequer é tão boa quanto a fé dos demônios, pois eles creem e tremem, e esses homens creem de uma maneira que os torna descarados em sua iniquidade. Não. Salvação significa ser salvo do domínio do eu e do pecado. Salvação significa ser levado a desejar a semelhança com Deus, ser ajudado pela graça divina a alcançar essa semelhança e viver segundo a mente e a vontade do Altíssimo. A submissão a Deus é a salvação que pregamos, não uma mera libertação das chamas eternas, mas libertação da rebelião presente, libertação do pecado que é o combustível dessas chamas inextinguíveis. Deve haver conformidade com as leis eternas do universo e, de acordo com elas, Deus deve estar em primeiro lugar e o homem deve se curvar a ele. Nada pode estar certo até que isso seja feito. Submeter-se é um mandamento que deve ser obedecido em todos os casos, ou nenhuma paz ou salvação será encontrada. Ora, é geralmente nesta questão da submissão que se encontra o obstáculo no caminho das almas quando buscam a paz com Deus. Isso as mantém não salvas e, como já disse, necessariamente assim, porque um homem que não é submisso a Deus não é salvo. Ele não é salvo da rebelião, ele não é salvo do orgulho. Ele ainda é evidentemente um homem não salvo, que pensa o que quiser de si mesmo. Talvez, por meio de algumas observações pessoais, eu possa descobrir a razão pela qual alguns dos meus ouvintes não conseguem obter a paz que o Evangelho tão livremente lhes propõe. Há uma falta de submissão em algum ponto ou outro. Ora, no homem salvo, há e deve haver uma submissão plena e incondicional à lei de Deus. Ele deve consentir que a lei seja boa. Se sua mente já se rebelou contra a lei, você deve encerrar a disputa, pois é impossível que você esteja certa enquanto discute com a lei da justiça. Se você se propõe a ser juiz da lei, julga o próprio legislador, o que é isso senão a mais negra presunção? Se você se identifica com seu verdadeiro significado, a ideia de julgar a lei é traição e destronaria Deus e reinaria em seu lugar. Como é triste ver um mortal pecador criticando a lei perfeita de seu Criador. Você ousa fazer isso? Se você diz em seu coração, ele é muito rigoroso em marcar o pecado e muito severo em puni-lo, o que é isso senão condenar seu juiz? Se você diz, ele me chama para prestar contas por palavras ociosas e até por pecados de ignorância, e isso é duro. O que é isso senão chamar seu Senhor de injusto? A lei deveria ser alterada para atender os seus desejos? Suas exigências deveriam ser acomodadas para aliviar sua indolência? Se você pede isso, não é salvo, pois uma pessoa salva se deleita na lei de Deus segundo o homem interior. Ela diz dela, a lei é santa, embora chore ao acrescentar, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele honra a lei ao se curvar diante dela e confessar suas falhas. Sim, e antes que um homem possa ter paz com Deus, ele deve se submeter à sentença da lei. Embora essa lei, em sua severidade, sonde os rins e prove o coração, nos acuse perante o tribunal de Deus e pronuncie sentença sobre nós, devemos reconhecê-la como justa. A graça operando no coração leva o penitente a se declarar culpado do pecado e a reconhecer que a pena é merecida. No meu caso, reconheço sem reservas que,
Quando a lei em minha consciência me condenou ao inferno, não ousei levantar um dedo nem sequer pensar em contestar a sentença. A consciência não é divinamente despertada, nem a alma renovada, nem o homem salvo, a menos que ele clame: reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas justificado no teu falar e puro no teu julgar. Vocês devem se submeter à justiça e à severidade de Deus, ou ele resistirá a vocês como faz com todos os orgulhosos. Não pode haver perdão para um homem a menos que ele honre a lei por meio de submissão sincera. Se sua alegação for inocente, você será levado a julgamento segundo a justiça, mas não poderá ser perdoado pela misericórdia. Você está em uma posição desesperadora. O próprio Deus não pode enfrentá-lo com base nisso, pois não pode admitir que a lei seja injusta e sua pena seja muito pesada. O Senhor não pode estar em paz com você enquanto você desafia sua lei. Ele declara que você é culpado e você contesta essa declaração. Portanto, entre você e ele há uma disputa que nunca poderá terminar até que você reconheça seu erro e implore por perdão. Ele pode lidar com você com misericórdia quando você se coloca onde a misericórdia pode encontrá-lo, ou seja, no lugar do pecador. Mas se você disser: eu não sou culpado, e começar a se justificar ou se desculpar, estará em um terreno que o Senhor não pode reconhecer. Se você é professamente justo, como o Senhor pode lidar com você a não ser com justiça? E se ele lidar com você com justiça, prontamente convocará suas testemunhas, provará sua culpa e o condenará eternamente. Submeta-se então a Deus e diga: culpado, Senhor. Jogo fora as armas da minha rebelião e reconheço que estou condenado diante de ti. E se salvo, deve ser pelo teu perdão gratuito, pela tua misericórdia imerecida, pelo teu amor sem limites. Em seguida, o homem deve submeter-se ao plano da salvação somente pela graça. Deus encontra o pecador com base na graça. Não posso exonerá-lo, parece dizer ele, mas posso perdoá-lo. Não posso tolerar que negue sua culpa, mas se confessar seu pecado, sou fiel e justo para perdoá-lo e salvá-lo de toda injustiça. Agora, você está disposto, meu caro ouvinte? Tem certeza de que está disposto a ser salvo somente pela graça e a dever sua libertação do pecado e de seu castigo inteiramente ao livre favor de Deus? Você se renderá a isso? Confio que sim, mas há alguns que não se renderão, pois se esforçam para estabelecer sua própria justiça e não se submetem à justiça de Deus. Eles pensam que tanta frequência à capela, à igreja, à audição de sermões, à reunião de oração, à leitura da Bíblia e assim por diante, certamente criará algo como uma reivindicação a Deus. Ó senhores, acabem com as reivindicações. Se você vier com algo parecido com uma reivindicação, o Senhor não tocará no caso de forma alguma, pois você não tem nenhuma reivindicação e a pretensão de tê-la seria um insulto a Deus. Se você imagina ter exigências a Deus, vá ao tribunal e apresente-as, mas a sentença certamente será contra você, pois pelas obras da lei nenhuma carne pode ser justificada. Tente o outro caminho. Chega a Deus sem nenhuma reivindicação e apele à sua piedade, dizendo: Senhor, clamo por misericórdia. De bom grado aceitarei a tua graça gratuita, se tão somente a concederes a mim. Você será aceito dessa forma, pois o Senhor é gracioso e não rejeita ninguém que venha a Ele confessando seus pecados.
Vocês também devem se submeter ao caminho de Deus para salvá-lo por meio de um sacrifício expiatório e por meio de sua fé pessoal nesse sacrifício. Vocês devem receber o seu Filho como divino e crer naquele sangue expiatório que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Certamente não deve haver dificuldade em entregar a mente a isso. Há salvação pelo grande mediador, e é um caminho tão delicioso de salvação, tão justo para Deus, tão seguro para o homem, que deveríamos bater palmas de alegria ao pensar que uma estrada tão real para o céu está aberta para nós. O que vocês dizem, queridos ouvintes? O Espírito Santo os inclina a confiar no sangue de Jesus? E então deve haver uma submissão plena a Deus na questão de abandonar todo o pecado. Muitas pessoas oram por misericórdia, mas continuam em seus pecados. Tais homens não podem ser salvos, porque salvação é salvação do pecado, não no pecado. Como podemos ser salvos do pecado se somos seus escravos? Se vocês se aproximam de Deus e clamam, Senhor, livra-me e tem misericórdia de mim, e ainda assim praticam a bebida em particular e se deixam levar pela embriaguez, como podem ser salvos? Se continuam trapaceando nos negócios, ou mentindo, ou se entregam a algum temperamento malicioso ou raivoso na família, ou são orgulhosos e cruéis, egoístas e avarentos, como podem ser salvos? Eu os advirto, senhores, que a fé em si não pode salvá-los enquanto essas coisas estiverem assim. Pois se a sua fé fosse uma fé salvadora, ela os resgataria desses males. Isso, de fato, é salvação, ou seja, libertação do poder e do hábito do pecado. Muitas orações são semi-hipócritas. Há uma espécie de sinceridade neles, mas não há um desejo sincero por santidade e, portanto, nunca obterão uma resposta confortável de Deus. Ó buscador, estás disposto a abandonar todo o pecado? Vem, bêbado, tu rezas para ser perdoado, mas está disposto a abjurar o cálice inebriante de uma vez por todas? Tu, meu irmão, pedes para ser perdoado, tudo bem, mas ao mesmo tempo desejas cessar com as tuas transgressões? Sim ou não? Estás ansioso por investigar todo o caminho falso e abandoná-lo assim que for descoberto? Desejas ter uma língua santa, verdadeira e piedosa? Anseias por ser salvo de toda luxúria e vício secreto? Se sim, crendo no Senhor Jesus Cristo, já estás salvo. Teu suspiro para ser liberto do mal é o início da obra de santificação. Mas se disseres, quero ser salvo de todo o mal, exceto da minha única indulgência, da minha única iniquidade secreta, então estás no fel da amargura e nos laços da iniquidade. As tuas orações voltarão ao teu seio sem resposta, e a tua pretensa fé em Cristo te condenará. A tua fé imaginária não te pode salvar, visto que abraças o teu pecado. Um certo homem está habituado a comer um certo prato que lhe faz mal à saúde, e quando chama um médico, a conversa é mais ou menos assim. Se confiares em mim, diz o médico, posso curá-lo. Sim, responde o paciente, confio em ti de todo o coração. O médico prossegue. Deves abandonar essa sua iguaria, pois é a causa da tua doença, e enquanto a comeres, sofrerás as consequências. Bem, doutor, diz ele, confio em ti, mas não posso abrir mão da minha comida favorita. Não é evidente para todos que ele não confia em nada no médico? Da mesma forma, quando um homem declara, eu confio em Cristo para me salvar do pecado,
e continua em sua maldade. Ele zomba do bom médico e corre o risco de destruição repentina. Ou você expulsa o pecado do seu coração, ou ele o manterá fora do céu. É preciso insistir neste ponto. Receber Cristo é impossível sem ao mesmo tempo renunciar ao pecado. Se quisermos ser salvos, deve haver submissão ao Senhor em relação a todos os seus ensinamentos. Um ponto muito necessário nesta era, pois uma multidão de pessoas que parecem religiosas julga as Escrituras em vez de permitir que as Escrituras as julguem. Ouve, ó sábios, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entreis no reino dos céus. A submissão à autoridade infalível da palavra inspirada é absolutamente exigida de todo discípulo de Jesus. Mas esta era se deleita no espírito oposto. Até mesmo alguns dos que se dizem ministros do Evangelho persistentemente se entregam a um espírito que é precisamente o oposto da fé infantil que salva a alma. Eles se esforçam diligentemente para incitar a rebelião contra os ensinamentos de Cristo e proclamam sob o nome de dúvida honesta. Não desejam que os homens creiam, mas que pensem, e seu evangelho, na prática, é: duvide e não seja batizado, e você será salvo. Que vergonha para eles! Agora nosso evangelho é: aquele que crer e for batizado será salvo, e nos contentamos em ensinar o que Jesus Cristo, nosso Senhor, disse aos seus discípulos para pregarem a todas as nações. Se eu nunca abrir mão da minha razão, se eu nunca acreditar no que não consigo entender, se eu carregar uma faca aberta comigo para cortar e retalhar textos das Escrituras, se eu não me sentar aos pés de Jesus com Maria, mas quiser que ele se sente aos meus pés, para que eu possa lhe dizer qual deveria ser a sua religião e o que ele deveria ter dito, como eu posso ser salvo? Se afinal somos pessoalmente infalíveis e devemos passar todos os nossos dias selecionando nossas opiniões, como podemos conhecer a Cristo? Se, em vez de submeter meu julgamento aos claros ensinamentos do meu Senhor, eu tiver que revisar suas doutrinas, como posso ser salvo? Se eu não submeti meu intelecto a Deus, que paz pode haver? Observem bem isso, jovens sábios que sabem muito mais do que seus pais e são intelectuais demais para reverenciar o Deus de seus pais. E agora, devo fazer outra pergunta a vocês, que desejam paz e não conseguem encontrá-la. Vocês se submeteram aos arranjos providenciais de Deus? Conheço pessoas que frequentemente se reúnem nesta casa de oração e que têm uma desavença com Deus. Ele tirou um objeto amado e elas não apenas o consideraram indelicado e cruel na ocasião, mas ainda pensam assim. Como uma criança em um acesso de raiva, elas lançam um olhar maligno sobre o grande Pai. Elas não estão em paz e nunca estarão até que reconheçam a supremacia do Senhor e cessem seus pensamentos rebeldes. Se estivessem em um estado de espírito correto, agradeceriam ao Senhor por suas duras provações e consentiriam a sua vontade, como sendo certamente correta. Temo que a insubmissão neste ponto afete um grande número de pessoas. Elas não conseguem ter sucesso nos negócios e, portanto, estão descontroladas com Deus. Ele sabe muito bem que elas não são dignas de enriquecer e que não poderiam ser confiadas a um grande negócio e, portanto, não concede seus desejos suicidas. Alguns homens jamais venceriam a corrida da vida se tivesse uma onça de ouro para carregar. A única esperança para sua corrida reside em mantê-los livres de obstáculos. Conhecemos também jovens pensativos que não conseguem prosseguir seus estudos por causa de problemas de saúde. Querem ser famosos, mas não são fortes o suficiente para continuar seu trabalho para o exame.
e por isso se irritam com o Senhor. Ou, pode ser, têm menos talento do que ambição e se rebelam porque seu Criador não lhes deu intelecto tão amplos quanto o de Salomão. Que se contentem em usar o talento que possuem e parem de contender com seu Criador. Muitos homens têm uma espécie de ressentimento particular com a providência e se sentam como Jonas sob sua abóbora murcha e murmuram: faremos bem em nos irritar até a morte. Agora, se tal for o caso com alguém antes de mim, eu lhes diria: parem de brigar com seu Deus. Qual a utilidade disso? A melhor e mais sábia coisa para vocês é fazer amizade com ele e deixar que a vontade dele seja a sua. Afinal, ele lida bem com você se você apenas quisesse ver. Tenha certeza de que há algo a ser feito da posição que você ocupa. Lucro virá para você de todas essas perdas. Lucro surgirá até mesmo dessas tristes perdas, se você se aquietar e contemplar a salvação de Deus. Familiarizem-se com Deus e estejam em paz, pois assim o bem virá a vocês. Pois, a menos que façam isso, vocês podem dizer: eu creio, mas não têm fé em Deus. Como pode um homem crer em Deus quando acusa Deus de tratá-lo mal? A fé gera resignação e submissão, mas onde há conflito e inimizade, a incredulidade ainda é suprema. Até que vocês se submetam a Deus, não poderá estar bem com suas almas, pois ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.